Olha com atenção para a sua vida neste momento. Existe alguma área que parece travada, mesmo depois de tanto esforço? Algo que você tentou ajustar, insistiu, planejou, mas ainda assim não saiu do lugar? Pode ser financeiro, emocional, profissional ou até uma sensação silenciosa de estar sempre correndo, mas sem avançar de verdade. Agora considera isso com honestidade. E se o ponto de virada não estiver em mudar a situação, mas em mudar a forma como você se posiciona diante dela? Viktor Frankl afirmou: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa ideia carrega um princípio profundo que atravessa a psicologia, a filosofia e também a espiritualidade. A maior parte do desgaste humano vem da tentativa de controlar aquilo que não está sob nosso domínio. Pessoas, tempo, decisões externas, ciclos da vida, tudo isso escapa da nossa autoridade direta. E quanto mais energia é investida nesse tipo de controle, mais frustração se acumula. Existe um ponto em que insistir deixa de ser força e passa a ser desgaste. É nesse momento que a lucidez precisa entrar. Aceitar não é desistir, é reorganizar estratégia. É compreender onde vale investir energia e onde é necessário soltar. Essa mudança de direção não enfraquece, ela fortalece, porque direciona esforço para aquilo que realmente pode ser transformado. A Bíblia apresenta esse princípio de forma muito clara em diversas histórias. Jó, por exemplo, perdeu praticamente tudo o que sustentava sua estabilidade externa. Riquezas, família, saúde, elementos que para muitos definem segurança. No entanto, ele não perdeu sua estrutura interna. Em meio ao sofrimento, manteve postura, consciência e integridade. Isso revela um ponto essencial. O que acontece com você não define quem você é, mas revela o nível de domínio que você desenvolveu sobre si mesmo. Essa distinção muda completamente a forma de encarar a vida. Prosperidade, nesse contexto, deixa de ser apenas acúmulo material e passa a ser uma condição interna. Uma pessoa pode ter recursos e ainda assim viver em desordem emocional. Por outro lado, alguém com estrutura interna sólida consegue atravessar fases difíceis sem se perder. Viktor Frankl percebeu isso em uma das condições mais extremas possíveis. Ele entendeu que existe uma liberdade que não pode ser retirada, a escolha da própria atitude. Isso significa que mesmo quando tudo ao redor desmorona, ainda existe um espaço interno onde decisões continuam sendo tomadas. Esse espaço é o ponto de reconstrução. Grande parte do sofrimento humano não está apenas na situação, mas na resistência constante a ela. A mente cria cenários, repete pensamentos, tenta reescrever o que já aconteceu. Esse processo consome energia mental e impede a clareza. Quando a aceitação entra, não como conformismo, mas como compreensão, a mente se reorganiza. Surge espaço para novas ideias, novas soluções, novas formas de agir. Esse é um dos momentos mais importantes de qualquer transformação, quando a pessoa deixa de lutar contra o que não pode mudar naquele instante e começa a trabalhar com o que está ao seu alcance. E aquilo que está ao seu alcance é mais poderoso do que parece. Você controla sua interpretação dos fatos, a qualidade dos pensamentos que alimenta, os valores que orientam suas decisões, o cuidado com sua saúde e o uso do seu tempo. Esse conjunto forma sua base interna. Sem essa base, qualquer resultado externo se torna instável. Com essa base, até cenários difíceis podem ser reorganizados. A história de José do Egito ilustra isso de maneira prática. Ele enfrentou rejeição familiar, foi vendido como escravo, passou por injustiça e prisão. Ainda assim, não permitiu que essas experiências definissem sua identidade. Ele continuou agindo com responsabilidade, desenvolvendo habilidades, mantendo disciplina. Mesmo em ambientes desfavoráveis, se destacava. Isso não aconteceu por acaso,
mas por escolha. José não controlava o ambiente, mas controlava sua postura dentro dele. E isso fez toda a diferença. Quando surgiu a oportunidade, ele estava preparado. Essa preparação não começou no momento da oportunidade, mas muito antes, nos períodos mais difíceis. Esse é um ponto que muitas pessoas ignoram. Resultados visíveis são consequência de estruturas invisíveis. O que você constrói internamente hoje define o que será possível sustentar amanhã. Existe uma tendência comum de interpretar dificuldades como sinais de fracasso ou atraso. No entanto, muitas dessas situações estão ajustando direção, fortalecendo habilidades ou preparando terreno. O problema não está na situação em si, mas na forma como ela é interpretada. Quando alguém interpreta uma dificuldade como fim, tende a parar. Quando interpreta como processo, tende a continuar. Essa diferença de leitura muda completamente o desfecho. Viktor Frankl defendia que o ser humano precisa de propósito para suportar fases difíceis. Sem propósito, qualquer dor parece excessiva. Com propósito, a dor ganha sentido e se torna parte de um caminho maior. Esse princípio também aparece na Bíblia, quando se afirma que todas as coisas podem cooperar para o bem. Isso não significa que tudo é positivo, mas que tudo pode ser utilizado. Essa visão amplia a percepção e reduz o impacto emocional imediato, permitindo decisões mais conscientes. Existe uma área que permanece sob sua responsabilidade, independentemente do cenário: sua mente. Aquilo que você cultiva nela molda suas ações e, consequentemente, seus resultados. Pensamentos repetidos se transformam em padrões. Padrões se transformam em comportamento. Comportamento se transforma em destino. Por isso, cuidar da mente não é um detalhe, é um fundamento. Provérbios orienta a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que a origem dos resultados não está no ambiente, mas na forma como você responde a ele. Quando essa compreensão se torna prática, mudanças começam a acontecer. A forma de falar muda, a forma de reagir muda, as decisões se tornam mais alinhadas. Com o tempo, o ambiente começa a refletir essa nova postura. Pessoas mais centradas influenciam o ambiente ao invés de serem dominadas por ele. Muitas pessoas acreditam que estão atrasadas em relação à vida. Olham para outras trajetórias e sentem que deveriam estar em outro lugar. No entanto, esse tipo de comparação ignora processos individuais. Cada trajetória tem um ritmo, um contexto e uma construção própria. O que parece atraso pode ser preparação. O que parece lentidão pode ser estrutura sendo formada. Sem estrutura, qualquer crescimento rápido se torna instável. A história de Davi reforça isso. Antes de assumir qualquer posição de liderança, ele passou por fases que exigiram desenvolvimento interno. Enfrentou desafios, lidou com solidão e construiu coragem. Quando a oportunidade surgiu, ele não precisou se tornar alguém diferente, apenas revelou aquilo que já havia sido desenvolvido. Isso mostra que o crescimento verdadeiro não acontece apenas quando as circunstâncias mudam, mas quando a pessoa evolui por dentro. A mudança interna exige responsabilidade, não sobre tudo o que aconteceu, mas sobre a forma como você escolhe responder. Essa responsabilidade não é peso, é liberdade. Quando você entende que suas decisões internas influenciam seus resultados, deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a agir com mais consciência. Isso não elimina dificuldades, mas muda a forma de enfrentá-las. A serenidade não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de lidar com eles sem perder direção. Pessoas que desenvolvem clareza interna conseguem manter estabilidade mesmo em cenários instáveis. Isso permite decisões mais consistentes e evita reações impulsivas que prejudicam o progresso.
Existe também um aspecto importante relacionado à energia mental. Aquilo que você foca tende a se expandir na sua percepção. Quando o foco está apenas nos problemas, a sensação de limitação aumenta. Quando o foco se desloca para possibilidades, soluções começam a surgir. Isso não significa ignorar dificuldades, mas escolher onde colocar atenção. Essa escolha influencia diretamente a forma como o cérebro processa informações e identifica caminhos. A gratidão, por exemplo, não é apenas um conceito emocional, mas um exercício que reorganiza a mente para perceber recursos disponíveis. Pequenas conquistas, quando reconhecidas, fortalecem a motivação e criam continuidade. Outro ponto fundamental é a flexibilidade cognitiva. A capacidade de revisar pensamentos, ajustar interpretações e adaptar estratégias é essencial em períodos de incerteza. Pessoas rígidas tendem a sofrer mais porque resistem a mudanças inevitáveis. Pessoas flexíveis conseguem se adaptar e encontrar novas formas de avançar. Esse tipo de habilidade pode ser desenvolvido com prática e atenção. Observar os próprios pensamentos, questionar padrões negativos e substituir interpretações limitantes são exercícios que fortalecem essa capacidade. Com o tempo, isso se torna automático e reduz significativamente o impacto emocional de situações difíceis. A construção de prosperidade também envolve escolhas diárias. Não são decisões isoladas, mas um conjunto de atitudes consistentes ao longo do tempo. Disciplina, organização, aprendizado contínuo e cuidado com a saúde são elementos que sustentam crescimento. Muitas pessoas buscam resultados rápidos, mas ignoram processos fundamentais. Prosperidade sólida não é construída em atalhos, mas em constância. Cada pequena decisão contribui para um resultado maior. Esse entendimento traz paciência e reduz a ansiedade por resultados imediatos. Existe ainda um aspecto espiritual que não pode ser ignorado. A conexão com valores mais profundos dá direção e sentido às escolhas. Quando uma pessoa sabe por que está fazendo algo, mantém consistência mesmo diante de dificuldades. Essa conexão fortalece a resiliência e evita desistências impulsivas. A fé, nesse contexto, não é apenas crença, mas uma base que sustenta decisões e comportamentos. Ela ajuda a manter foco, mesmo quando resultados ainda não são visíveis. Ao longo do tempo, a soma dessas mudanças internas começa a gerar efeitos externos. Relações se tornam mais equilibradas. Oportunidades surgem com mais frequência. Decisões se tornam mais assertivas. Isso não acontece por acaso, mas como consequência de uma postura mais consciente. A vida começa a se reorganizar porque a forma de agir mudou. Esse é o ponto em que a prosperidade deixa de ser apenas desejo e se torna construção real. Diante de tudo isso, a pergunta mais importante não é sobre o que está acontecendo ao seu redor, mas sobre como você está respondendo a isso. Você está focando no que não controla ou desenvolvendo o que depende de você? Essa resposta define o rumo da sua trajetória. Se a escolha for desenvolver o que está sob sua responsabilidade, mudanças começam a acontecer, mesmo que de forma gradual. E essa gradualidade é importante porque permite consistência. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe apenas como reflexão. Coloque em prática. Observe seus pensamentos, ajuste sua forma de interpretar situações, cuide da sua energia e alinhe suas decisões com aquilo que realmente importa. E se você quer continuar evoluindo nesse caminho, acompanhe o canal. Não como obrigação, mas como um recurso que pode contribuir para o seu crescimento. Porque no final, quando nada muda ao seu redor, pode ser exatamente o momento em que tudo precisa começar a mudar dentro de você.